Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mudei o ângulo aqui da câmera, vamos ver se vai ficar bom esse vídeo dessa forma. Bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dar sua curtida e comentar se você já leu algum desses livros. Vamos lá! Hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li no mês de fevereiro. Eu não sei o que aconteceu. Sério, não sei o que aconteceu, porque assim, eu li muita coisa nesse mês de fevereiro. Eu li mais do que em toda a minha vida, assim, por mês, assim, sabe? Tipo assim, foi o mês que eu mais li em toda a minha vida. Não sei o que aconteceu, gente. Não sei. Acho que eu diminui bastante meu tempo de tela. Então vamos lá, tô aqui com o meu planner literário, com as leituras que eu finalizei, então eu vou consultá-lo, porque eu não lembro o decor de tudo, e tem os livros físicos estão aqui, mas os livros em e-book eu tenho que consultar para verificar. Bom, o primeiro livro que eu terminei no mês de fevereiro, na verdade, eu vou falar primeiro de um conto, porque eu não vou contar aqui, eu não contei como um livro lido, porque esse livro aqui vai me acompanhar por muitos e muitos anos, que é o Contos Reunidos, do Fyodor Dostoiévski. Eu li o primeiro conto, que se chama Deixa eu conferir aqui. Como é perigoso entregar-se a sonhos de vaidade. Foi um conto bem curtinho, acho que tem umas 10 páginas, 15, não sei. Sobre um homem que ele está dormindo, né, sonhando, e uma pessoa, um ladrão, entra na casa dele e rouba algumas coisas. Aí quando ele acorda, ele se depara com esse cara, o cara sai correndo e ele sai correndo atrás. E não vou contar pra vocês o final do conto, né, mas é um conto muito interessante, só que ele não é tão fluido assim à primeira vista. Eu tive que ler 2 vezes o conto. Na verdade, eu li a primeira vez, aí depois eu assisti o vídeo da Júlia, do Literary Tasting, e depois que eu assisti o vídeo da Júlia, eu li pela segunda vez, fazendo anotações, e aí funcionou super bem, consegui compreender bastante o conto. Então, este foi o conto que eu li neste mês. Mês que vem, em março, temos 2 contos desse livro aqui, então todo mês eu vou falando pra vocês se tem algum conto desse livro que eu li. Gente, prometo que dessa vez meus livros não vão cair aqui, porque eu sempre ponho meus livros aqui e eles sempre caem. Eu começo a fazer uma pilha e eles caem, mas agora eu vou fazer certinho e não vai cair. Vamos lá. Bom, o primeiro livro realmente lido que eu li neste mês foi Se Pudesse Ver as Estrelas, que é a continuação de Se Pudesse Contar as Estrelas, da Becca Mackenzie. Gente, eu simplesmente devorei esse livro. Devorei. E ele não é pequeno, ele tem 463 páginas. Eu devorei em um fim de semana. Não foi um fim de semana, foi tipo assim, sexta, sábado, domingo, basicamente. Foram 3 dias que eu devorei esse livro, porque assim, eu fiquei muito, muito imersa nessa leitura. Eu amei, né, Se Pudesse Contar as Estrelas, que é o livro 1. A única coisa assim negativa desse livro é que não tem praticamente nada de fantasia. Não vou falar muito pra vocês da sinopse, porque seria spoiler do primeiro livro. Então, como é uma continuação, não tem como eu falar muito bem. Mas já digo que tem bastante aprofundamento numa relação entre mãe e filha. E traz muitas reflexões. Tem uma parte muito tocante que eu dei uma choradinha, sério. E assim, gente, eu só chorei com 3 livros na minha vida. Ou 2. Acho que eu só chorei com 2 livros na minha vida. E esse seria o terceiro, que eu dei uma choradinha, assim. Foi bem básica, sabe? Só umas lagriminhas, mas assim, me tocou muito essa parte. E eu gostei muito pra esse. Ai, gente, essa capa é maravilhosa, né? Ó. É vazado aqui. Só que esses negocinhos aqui, eles ficam enroscando em tudo quanto é lugar. Então, preferia que a capa fosse inteira e não vazada, né? Enfim, pra Se Pudesse Ver as Estrelas, eu dei 4,5 estrelas. Depois eu li, na verdade eu não li, gente. Esse aqui eu ouvi o audiobook, já tava ouvindo lá em janeiro e terminei em fevereiro, que é A Irmã da Sombra, da Lucinda Riley, que é o terceiro livro da série As 7 Irmãs. Eu gostei bastante desse livro, mas não foi o preferido da série. Foi o meu menos preferido da série até agora. Então, no meu ranking, né, no meu top 3, tá, em primeiro lugar, A Irmã da Tempestade, em segundo lugar, As 7 Irmãs, que é o livro 1, e em terceiro lugar, A Irmã da Sombra. Aqui, o foco é na Inglaterra,
porque cada livro tem um foco em um país e em algum tema. E o tema aqui é literatura. Então, assim, eu achei que eu ia favoritar esse livro, que ia ser meu favorito da série. Mas não foi, não foi. Achei um pouco lento demais, eu não gostei tanto, assim, da história. Não achei tão reveladora, tão surpreendente a história que se passa no passado, né, da protagonista. Então eu dei 3,5 estrelas pra Irmã da Sombra e eu ouvi o audiobook na Audible. Todos os livros da série As Sete Irmãs estão disponíveis no Audible para você ler, para você ouvir. E assim, narração maravilhosa, gostei demais. Depois eu li no Kindle Romancista como Vocação, do Haruki Murakami. Porque assim, eu amei o livro de não ficção dele, né, que eu falei pra vocês aqui, que é do que eu falo quando eu falo de corrida. E falei, bom, eu vou ler todos os livros de não ficção do Murakami. Então, eu lia um pouquinho por dia, antes de dormir só. E acabei terminando os outros 2 que faltavam dele, de não ficção. O primeiro é esse aqui, Romancista como Vocação, que ele fala um pouco sobre a trajetória dele como autor, né, como romancista, fala um pouco sobre como é ser um escritor, o que você precisa para ser um bom escritor, que o que mais me marcou é que você precisa ler muito. Então, até anotei aqui, quanto mais você ler, melhor irá escrever. Então, eu gostei muito desse livro, dei para ele 4 estrelas e recomendo muito. Eu não tenho ele aqui, mas pretendo sim comprar, porque eu marquei várias coisas e não sei se vocês sabem, né, gente, mas eu escrevi um livro. Não está disponível ainda, mas se Deus quiser, esse ano estará disponível. E estou escrevendo uma novela de Natal, um romancinho de Natal. E se der tudo certo, também vai ficar disponível para vocês em dezembro. Então, eu me interesso muito por esse tema de escrita, né, de autores dando sua experiência. Então, recomendo muito para quem se interessa também pelo tema, Romancista como Vocação, do Murakami. Depois, eu também terminei de ouvi esse também. Esse aqui eu ouvi no Spotify, tinha um áudio lá. Não é como nos filmes da Aline Painter. Eu adoro a Aline Painter, gente. Esse aqui é uma continuação de Melhor do que nos Filmes. E é um romance de segunda chance. Então, assim, eu acho que eu nunca tinha lido um romance de segunda chance, não que eu me lembre. Bom, não estou muito lembrada de ter lido um romance de segunda chance, mas eu gostei bastante desse aqui, a narração foi super divertida, foi super legal, e eu dei 4 estrelas. Aline Painter sempre é ótimo para alternar com livros mais pesados, mais densos, e recomendo muito os livros jovens dela. Depois eu li o terceiro e último livro de não ficção do Murakami, que foi Abandonar um Gato, que foi o que eu menos gostei. Esse aqui ele fala um pouco da relação com o pai dele, uma relação um pouco conturbada, e fala muito sobre a religião dele também, né, que é o budismo. Então eu não me conectei muito com esse livro, não tenho muito o que falar dele, e dei 3 estrelas. Depois eu li Hamnet. Eu falei pra vocês no vlog, no último vlog que saiu daqui, eu falei um pouco mais, mas eu quero falar aqui sobre a escrita da autora, exaltar essa escrita que é super poética, é super bonita. Aqui a gente acompanha a história da Agnes e do Hamnet, né? Mas eu acho que a protagonista é a Agnes, sabe? Não é o Hamnet, é a história da Agnes aqui. Então, não se sabe muito sobre a vida do Shakespeare atualmente, né? Tem até uma conspiração de falam que Shakespeare nunca existiu, era uma pessoa que usou um pseudônimo como William Shakespeare. Não sei se vocês sabem dessa teoria da conspiração aí, né? Eu acredito que ele realmente tenha existido, mas enfim. Ele teve 3 filhos e um filho dele morreu muito novo, com 11 anos, que é o Hamnet. Então aqui vai contar a história desse menino que morreu muito jovem e vai voltar e contar a história de como o Shakespeare e a mulher dele, que é Anne, mas aqui a autora coloca como Agnes, se conheceram e ficaram juntos. Então, gente, eu achei que ia ser 5 estrelas, não foi 4 estrelas, porque eu achei o final acabou muito rápido. Achei que o final em si foi muito rápido o final, e por isso eu não dei 5 estrelas. Mas assim, gostei muito da história, muito emocionante, muito impactante. A escrita, nossa, escrita maravilhosa, super poética. Então eu quero ler mais livros da autora. Parece que todos no Brasil aqui estão esgotados, os livros dela, mas eu vou atrás. Eu tenho um no Kindle pra ler, e enfim,
Aqui a gente fala, aqui a gente vê muito também o amor de uma mãe sobre maternidade, né? Como o amor de mãe é incondicional. Vemos a força dessa mulher, a força que essa mulher tem, né? Que é a Agnes. E vemos como a necessidade de uma família ficar junta. Então, assim, gostei bastante, recomendo muito pra vocês e quero muito assistir o filme. Não assisti ainda, mas quando aparecer em algum streaming aí, eu vou assistir com certeza. Depois, no mesmo fim de semana que eu terminei Hamnet, eu terminei Felicidade Conjugal, essa novela do Lev Tolstói, que está no nosso Clube da Dupla. Foi nossa leitura de fevereiro do Clube da Dupla e eu gostei. Na verdade, eu esperava outra coisa dessa história, não sei porquê. Eu esperava que ia ser uma história super feliz, mas também com pontos negativos. Negativos não, né? Não vou dizer negativo, mas pontos desafiadores em uma relação conjugal. Porém, não foi muito bem o que eu esperava, mas mesmo assim eu gostei bastante. Fiz diversas anotações aqui nesse livro, nessa novela. E aqui a gente tem um casal que tem muita diferença de idade, que é a mesma diferença de idade que tinha o Tolstói com a esposa dele. Primeiramente, o Tolstói, ele, quando escreveu essa novela, ele não era casado ainda. Então foi muito interessante a percepção dele do casamento, mesmo ainda não tendo passado, né, por essa fase do casamento. Ele casou 2 anos depois de ter escrito essa novela com a Sofia, ou Sônia também falam, não sei a certa pronúncia, mas eu já vi Sônia, já vi Sofia, já vi Sófia. Mas enfim, a esposa do Tolstói era muito mais nova que ele. Assim como nessa história, a protagonista, a Mária, e a nossa narradora, né? Ela é uma protagonista narradora, é muito mais nova do que o homem aqui. Então, incomoda um pouco a gente. Mas a gente tem que pensar que na época e em algumas culturas, isso aqui era normal, essa diferença de idade. O problema dessa diferença tão grande de idade, eu até anotei aqui, se eu não me engano, são 19 anos, eu acho, de diferença. São 19 anos de diferença. Então, assim, quando a Mara está vivendo uma fase, o Sergei, que é o personagem aqui masculino, ele já viveu essa fase já há muitos e muitos anos. Então, tem uma discrepância muito grande aí de cotidiano, de fases, de desejos, de sonhos que eles querem viver, só que muito separadamente. E tem um problema muito grande aqui também, que é a comunicação. Eles não conversam sobre o que estão sentindo e acaba atrapalhando muito o casamento deles. Indico muito para quem nunca leu Tolstói e para quem já leu e não leu essa novelinha bem curtinha. Recomendo demais. Para Felicidade Conjugal eu dei 4 estrelas. Oi, gente, aqui é a Mariana, editora, passando para falar que eu esqueci do livro Ecos da Floresta, que eu li também da Liz Morley no Kindle, e foi um suspense maravilhoso, desenvolvimento muito bom. Assim, eu não gostei tanto do final, eu achei que deveria me surpreender mais, mas foi um ótimo livro, muito bem desenvolvido, então eu dei 4 estrelas para Ecos da Floresta. Depois eu terminei o livro do Clube do Livro para Mulheres Cristãs, que foi o Esposa sob Medida, da Noemi Nicoletti. E assim, gente, esse livro é muito interessante, a proposta dele é muito persuasiva, né? Chama muita atenção da gente. Assim, aqui a gente tem um homem que vai meio que encomendar uma mulher. Tem um site que chama Esposa sob Medida, Casamento sob Medida, e ele vai clicar lá no site, nas coisas que ele gostaria de que uma mulher, de que uma esposa dele tivesse, das características, das qualidades, enfim, vai colocar lá, e uma mulher é conectada com ele e ele encontra ela. Só que ele acha que é uma robô, tipo, uma mulher criada em laboratório, assim, quando na verdade não é bem isso, mas eu não vou contar aqui pra vocês. Então é uma história muito interessante. As reflexões que esse livro traz são incríveis, são muito boas, porque a gente pode pensar que às vezes as pessoas se casam querendo um servo, querendo que a mulher faça tudo pra ele, ou ao contrário, né? A mulher querendo que o homem faça tudo pra ela, quando na verdade nós casamos para a glória de Deus. Então, as reflexões que esse livro traz são muito importantes, são muito pertinentes, mas a história em si não me atraiu muito, gente. Eu não gostei tanto da escrita e tem umas partes aqui que eu não entendi muito bem
como posso dizer, a pertinência dessas partes, a necessidade dessas partes, não entendi muito. Mas foi uma ótima leitura no sentido de que eu fiz muitas reflexões que vão realmente impactar a minha vida. Reflexões como, por exemplo, Deus deve ser a base do casamento. Reflexões do tipo, não vamos ser 100% perfeitos para o nosso cônjuge porque nós somos pecadores. Então, enfim, consegui refletir bastante, mas eu acho que as reflexões que eu tirei são melhores do que a história em si. Então, eu dei 3,5 estrelas para Esposa Sob Medida. Depois, temos aqui o melhor livro do mês e até agora o melhor livro de ficção do ano, que é Silas Marner, da George Eliot. Gente, George Eliot é um pseudônimo para Mary Ann Evans, que foi uma autora que viveu na Era Vitoriana, e seus romances se passam também na Era Vitoriana. Não sei se todos, mas assim, aqui a gente vai encontrar a história de um homem que ele era muito fiel à sua religião e acabaram armando uma para ele. Um homem foi morto e colocaram a culpa desse assassinato nele, e sendo que ele era inocente. Isso acontece no primeiro capítulo, tá, gente? Então não é spoiler. Então no primeiro capítulo a gente acompanha isso, e depois que ele é culpado, né, por esse crime que ele não cometeu, ele sai dessa vila e vai morar em outra vila. Só que ele vira um cara muito ranzinza, não segue mais a religião dele. Então, assim, é muito triste ver o que as pessoas podem armar para outra e o que elas podem causar na vida de uma pessoa quando elas mentem. Esse cara que culpou ele era o melhor amigo dele. Então, assim, muito triste. E esse melhor amigo estava interessado na noiva do Silas. E aí, o que aconteceu? Com esse rococó todo, a noiva terminou com o Silas e ficou com o melhor amigo dele. Tudo isso no primeiro capítulo, tá, gente? Então aí depois a gente vai acompanhar a história do Silas. E o que mais me chamou a atenção nesse livro foi a escrita da George Eliot. Gente, que escrita maravilhosa. Ela escrevia bem demais. Olha quanto eu marquei aqui nesse livro. Tem cada frase maravilhosa, sério. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele não é tão grande. Tem 237 páginas, escritas lindamente, maravilhosamente pela George Eliot. E agora eu quero ler tudo dela, tudo. Já tenho aqui mais 2 para ler. Tem o Daniel Deronda e o Middlemarch, que a Michelle me deu, a Michelle Marchiori. E eu quero também como chama? O Morro à Beira do Rio Floss, o Moinho à Beira do Rio Floss, alguma coisa assim, que eu já encomendei na Amazon, mas tá falando que vai chegar a partir do dia 30 de março. Então, assim, gente, não sei se vai chegar, mas tomara que chegue. Enfim, quero ler tudo dela, porque eu amei essa escrita e recomendo muito pra vocês o Silas Marner. É um livro que tá caro na Amazon, sério mesmo, então vamos aguardar uma promoção aí. Mas mesmo se não tiver promoção, vale a pena, porque olha, que livro maravilhoso. Para Silas Marner, obviamente, 5 estrelas. Depois eu li rapidinho, em um fim de semana, Roteiristas do Amor, um romance da Catherine Center. Eu gosto muito dessa autora, gente, porque os livros dela não tem hot. Então é uma autora de romance que eu sempre vou ler. E, nossa, foi super tranquilo ler esse livro, tem muitos diálogos, então por isso que acaba ficando muito fácil de ler. Tem diálogos, sim, todas as páginas, então se torna uma leitura bem rapidinha. Aqui a gente vai conhecer um cara que ele é roteirista e produtor, né? Ele é roteirista de filmes. E ele escreve um roteiro para uma comédia romântica, que é um roteiro que ficou horrível. E aí o agente dele, que é amigo dessa mulher, meio que contrata ela para trabalhar junto com ele e melhorar esse roteiro. E aí eles se conhecem, enfim, tá aquele papo todo de romance. Gostei bastante, é o que eu menos gosto da autora até agora, mas continua sendo um livro bem legal, bem leve, divertido, e eu dei 4 estrelas para esse. Depois eu finalizei a minha releitura de
O Morro dos Ventos Uivantes. Sim, eu já tinha lido esse livro em 2021 e reli agora em 2026, antes de assistir o filme, mas agora eu decidi que eu não vou assistir o filme, porque assim, talvez eu assista assim, quando tiver de graça em algum stream, mas assim, gente, pelo que eu ouvi falar, o filme é horrível, horrível, com muitas cenas, sim, cenas explícitas, assim, o que fizeram com esse livro? Porque esse livro é muito bom, muito bom. Primeiramente, eu gosto muito de explicar duas coisas para quem quer ler O Morro dos Ventos Uivantes. Primeira coisa, o título. O livro se chama O Morro dos Ventos Uivantes. Então, a obra tinha que girar em torno deste local, que é uma casa que se chama O Morro dos Ventos Uivantes, Wuthering Heights. Então, é uma casa sombria, escura, onde, como fala aqui em uma frase do livro, onde o riso não orna com aquele lugar, a alegria não orna com aquele lugar. Ou seja, os personagens têm que fazer jus ao local. Então são personagens sombrios, personagens em trevas, personagens detestáveis, personagens que se odeiam. A autora teve que criar uma ambientação nesse sentido para que os personagens refletissem o Morro dos Ventos Uivantes, que é este local. Então ela fez com maestria isso, porque realmente os personagens refletem esse lugar, porque eles são muito sombrios. E eu, na primeira vez que eu li, eu dei 5 estrelas, aqui, agora eu dei 4 estrelas, porque acho que pesou muito a mão no sombrio. Os personagens são muito doidos, gente, muito doidos. E a segunda coisa que eu quero falar aqui é que o livro é narrado em primeira pessoa, por uma mulher que se chama Nellie, que era basicamente a empregada, mas ela cresceu junto com os moradores de lá, né? Então, a gente tem o ponto de vista somente dela. Somente dela. Então, quando vocês leem uma história em primeira pessoa, você tem que lembrar que o narrador não é confiável. O que mais marcou a Nellie foi o que ela passou aqui. Então, ela passou uma personalidade sombria das pessoas daqui, do Radcliffe, da Catherine. Então a gente tem que pensar nisso, que o que mais marcou ela foram os pontos negativos da personalidade deles. Então tem que lembrar disso, que a gente não tem a visão completa de toda a história aqui. Então eu já falei, né, dei 4 estrelas para O Morro dos Ventos Uivantes. Depois eu li em um dia, o 3 Dias em Junho, que eu dei 3 estrelas, e foi um livro que eu li pela capa. Gente, eu não sei porquê, nem é tão bonita assim, mas eu gostei muito dessa capa, achei, sei lá, autêntica, não sei. Gostei dessa capa e falei assim, vou ler esse livro. E tava esperando ele lançar pra eu comprar o e-book. Aí li esse livro no Kindle e assim, gente, bem mediano, viu? Bem mediano. É uma história de um casal que está divorciado há vários anos e a filha deles está para casar. E basicamente isso, a história se passa durante o casamento dessa menina, um dia antes, o dia do casamento e um dia depois, então por isso que 3 dias em junho. E vai contar a história dessa mulher que narra o livro, que é a mãe da noiva. E assim, gente, bem qualquer coisa, assim, não gostei muito, dei 3 estrelas, mas eu notei aqui, né, como principal aprendizado: não vale a pena sacrificar o amor de uma vida inteira por uma noite de prazer. Então, assim, não vou entrar em detalhes, mas é basicamente uma história em que tem um adultério aqui, e a gente vai aprender com as consequências que esse adultério trouxe para a vida do casal, e no caso o divórcio, né, e enfim. Gostei do final, o final é fofo, gostei sim do final, mas achei bem, sim, 3 estrelas. E por último, eu li Os Descaminhos de June Farrell. Gente, eu estava muito animada pra comprar esse livro. Acabou que minha mãe me deu de aniversário, né, eu pedi pra ela, e aí ela deu esse e um outro, e só que eu não estava na vibe na hora que eu peguei esse livro pra ler, porque esse livro eu li com a Paty, né, com o clube da Paty. E eu acho que eu não tava na vibe desse livro, porque se eu tivesse, eu teria dado, acho que 5 estrelas, sério mesmo. Mas como eu não tava muito na vibe, ele começou a ficar um pouquinho arrastado pra mim, e aí eu dei 3 estrelas e meia. Aqui a gente vai conhecer a June e a geração de mulheres que tem um probleminha aí na vida delas. O que acontece? Elas podem voltar no tempo.
voltar, né, no tempo e ir pro futuro também, né? Uma porta vermelha aparece para elas e quando elas passam por essa porta, elas ou voltam no tempo ou vão para frente, né, no futuro, no tempo. Então, assim, no final a minha cabeça bugou. Bugou. Eu não achei que ficou explicado direitinho, sabe? A parte dessa volta no tempo, mas aí ela já estava lá antes, enfim, achei que ficou um pouco confuso. Recomendo, principalmente se você quer começar a ler fantasia e nunca leu nada de fantasia, essa é uma ótima porta de entrada, porque a fantasia aqui é somente a viagem no tempo, então não tem muitas coisas para você aprender, para você conhecer. Não tem um desenvolvimento de um mundo novo, né, de um outro mundo fantástico. A fantasia aqui é essa volta no tempo, apenas. Então, achei legal, foi uma leitura bem gostosa, mas como eu não tava na vibe, assim, foi menos do que eu esperava. Então, foi 3,5 estrelas. Bom, então foi isso. Essas foram minhas leituras de fevereiro. Foi muita coisa, gente. Esse vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham gostado. Os links para todos esses livros vão estar aqui na caixa de descrição. Se você comprar com o meu link, você me ajuda muito, sem gastar nem um centavo a mais com isso. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, é só curtir e comentar se você ficou com vontade de ler algum desses livros. E até a próxima quinta!